Boa tarde, pessoal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de aquecimento da nossa semana aí, uma semana especial, onde rolou aí, vai ter amanhã ainda, né? Vai ter hoje, amanhã, uma live em cada dia para o nosso esquenta, do nosso workshop. Você, aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem. Então seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai trabalhar com um assunto muito especial que o Enem sempre cobra, né? E a gente vai estudar aí e verificar como calcular a famosa probabilidade, né? Que a gente pode trocar também pelo termo chance. Inclusive, eu já deixo até a pergunta: qual será a chance de você passar em medicina pelo Enem, né? Qual seria essa chance? Então, nós vamos brincar um pouquinho hoje com a probabilidade e nós vamos ver por meio de 3 exercícios quais são essas situações que o Enem mais gosta de cobrar. Por exemplo, a gente vai ver como calcular a probabilidade, o cálculo básico de probabilidade, que o Enem adora cobrar. Também a gente vai ver um exercício que muitas vezes aparece no Enem. Eu vou dar uma dica muito importante para você não perder ele. Muita gente acaba capotando no exercício fácil por não sequer nunca ter visto, né, como que se resolve aquela situação. E depois também tem um outro exercício que esse é especial, e vou pedir para você assistir até o final dessa aula para você não perder como que a gente calcula, né, a probabilidade de chegar atrasado, tá bom? Então você vai ver no exercício como que a gente trabalha com isso. O Enem adora colocar essa situação. Então, na hora que a gente chegar aqui, vai ser muito legal, muito importante para você, tá bom? Mas esse caminho aqui vai te dando uma base, beleza? Mas antes da gente começar a falar de probabilidade, aquela dica esperta, né, que tá rolando aí na nossa semana, que é aquela preparação para o dia 9 de fevereiro, onde vai rolar o nosso workshop. Como eu disse, você é aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem. É o nosso workshop que vai preparar para você conquistar a sua vaga, vai te dar à luz o caminho para você ser aprovado em medicina pelo Enem, tá bom? Então o nosso workshop vai rolar no dia 9 de fevereiro às 20 horas, vai ser uma quinta-feira, beleza? 8 horas da noite. E nesse evento a gente vai trabalhar com você 5 práticas que nós falamos aqui, que são práticas obrigatórias, que você tem que saber, você tem que conduzir isso ao longo dos seus estudos para você conseguir passar em medicina pelo Enem, beleza? Então essas 5 práticas vai trabalhar com você assim, né? Como que você vai definir o seu plano A. Também nós vamos mostrar como que você vai colocar o seu cérebro para jogar no seu time, né? Aqui a gente vai mostrar para você como que você estuda e aprende de verdade, tá bom? A gente vai mostrar como que estudar, né, a prova do Enem é importante. Também nós vamos mostrar a importância, né, ou melhor dizendo, a relevância que você tem de fazer muito simulado. Você vai sair da aula do nosso workshop falando assim, cara, eu já vou fazer um simulado amanhã mesmo. E depois nós vamos também mostrar para você um esquema para você planejar seus estudos agora em 2023 para passar em medicina no Enem, beleza? Especificamente para isso. E aí, para você se inscrever, você vai clicar na descrição ou nos comentários fixados aqui embaixo, né, onde a gente vai deixar um link. Você vai clicar lá, você vai se inscrever no nosso workshop. E assim que você fizer a sua inscrição, já entra no grupo do WhatsApp, porque ali é mais fácil a nossa comunicação, não é verdade? A gente vai mandar os links e todos os detalhes para você lá. Beleza? Então não perde tempo não, já se inscreve aí no nosso workshop, beleza? E vamos para o que interessa agora, vamos falar de probabilidade. E eu separei aqui um exercício para mostrar para você como que é a base, a essência de probabilidade, que é o que acontece, inclusive, na maior parte dos exercícios do Enem. Muita gente fala assim, eu vejo exercício de probabilidade, eu vazo, saio fora, nem resolvo, porque é muito difícil. Realmente, nós temos algumas situações que o Enem cobra que acaba perturbando um pouquinho, tá? O exercício acaba sendo um pouco chato, tem uns detalhes para fazer, e a gente tem, inclusive eu já deixei programado uma aula especial para mostrar para você que está seguindo aí o nosso canal, inclusive se você não está inscrito ainda, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Sempre curte o nosso vídeo. E eu vou trazer um vídeo especial mostrando os exercícios difíceis de probabilidade, tá bom? Para a gente brincar. Então, voltando aí, a gente vai começar com esse exercício para eu mostrar para você qual é a essência básica de probabilidade e como que o exercício se torna fácil às vezes. A gente não pode perder não, tá bom? Então ele fala assim, o Rafael mora no centro de uma cidade e decidiu se mudar por recomendações médicas para uma das regiões, no caso, região rural, comercial, residencial urbano ou residencial suburbano.
Tá? Então, nós temos aí, veja bem, vou até trocar a corzinha aqui para ficar mais prático, né? Ó, rural para a gente enxergar certinho. Comercial, depois nós vamos ter a residencial urbano, beleza, e residencial suburbano. A principal recomendação médica foi com as temperaturas das ilhas de calor daquela região, que deveriam ser inferiores a 31 graus Celsius. Então, vamos marcar e destacar informações que aparentemente são informações que são pertinentes para a resolução, né? Tais temperaturas são apresentadas no gráfico. Beleza, então o gráfico aqui, ele apresentou a temperatura em graus Celsius aqui na nossa direita, apresentou em graus Fahrenheit aqui na esquerda, e as regiões, né, rural, comercial, colocou o centro aqui, colocou residencial urbano e residencial suburbano. Tá bom? Então colocou todos os detalhes lá. Lembrando que aqui já é a região que o Rafael mora, sempre buscando a interpretação e as temperaturas, né, ó. Quanto mais afastado do centro, menor a temperatura nas ilhas de calor. Tá bom? Então, ó, no centro, olha como ela é elevada, né? Bom, beleza, vamos ver o que ele pede para nós. Ó, escolhendo aleatoriamente uma das regiões para morar, qual é a probabilidade dele escolher, né, no caso, o Rafael escolher, uma região que seja adequada às recomendações médicas? Bom, qual é a probabilidade? Primeira observaçãozinha que eu gostaria de destacar contigo é que essa palavrinha probabilidade a gente pode já trocar por uma outra que facilita muitas vezes a compreensão, não só do exercício, mas a compreensão do que nós estamos calculando, do que se trata aquela situação, que é trocar a palavra probabilidade pela palavrinha chance. A essência e a ideia das duas se equivalem. Quando eu falo lá a chance de algo acontecer ou a probabilidade, isso dá na mesma. Tá? Não vai alterar nada para nós. Então pensa sempre assim, quando perguntar de probabilidade é a chance, e quando for chance eu estou calculando a probabilidade. Beleza? Bom, primeira ideia, né? A gente falou que chance é probabilidade, belezinha, tal, a gente já tem essa ideia, esse senso para poder aplicar. Agora, como que a gente calcula a probabilidade? Como é feito o cálculo dela, né, em si? É uma estrutura bem fácil. Toda vez que a gente quer calcular a probabilidade, a gente usa uma notação assim, ó, P de E, onde esse E vai ser para nós o nosso evento, do que a gente está falando ali, né? Uma estrutura e tal. E aí, dentro desse evento que nós estamos falando, no caso aqui, a probabilidade dele escolher uma ilha, uma das regiões, né, para ele morar, que se adapta aí ao que o médico falou para ele. Então, por exemplo, dentro dessa probabilidade, a gente tem o evento, consequentemente, nós vamos ter a quantidade de eventos envolvidos naquela situação, né? Quantos eventos ele vai escolher? Ah, ele vai escolher um para morar. Então, é a quantidade de eventos. Então, tudo que eu falar, eu preciso determinar uma quantidade para que aquilo aconteça. Por exemplo, eu vou jogar um dado aqui. Né? Joguei o dado. E eu pergunto para você assim, qual é a chance de cair um número par? Pô, esse é o evento. Quantos números pares nós temos? Na verdade, nós temos 3 números pares no lançamento de um dado convencional, aí um cubo com 6 faces. São 3 números que dentro desse evento me importam, né? Que é o número 2, o 4 e o 6, tá bom? Então eu preciso primeiro identificar, quando eu quero trabalhar com probabilidade, qual é a quantidade de eventos que eu quero ou que eu preciso que saia naquele pedido, saca? O que eu preciso vai aparecer quantas vezes. Depois eu vou fazer uma comparação, uma divisão com o que a gente chama de número de espaço amostral. O que é esse espaço amostral? É a quantidade total de contagens que nós temos dentro daquela situação envolvida. Então, por exemplo, quando eu faço o lançamento de um dado, quantos números podem cair? São 6, né? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, o dadinho convencional lá. Bom, então o número de espaço amostral são todas as possibilidades, ok? Então eu tenho essa essência já em mãos. Aí, por exemplo, no exercício, ele vai escolher aleatoriamente uma das regiões recomendadas. E aí vamos lá, vamos brincar então, porque o primeiro passo, como eu disse, é encontrar o número de espaço amostral. Quantos nós temos, né? Então vamos lá para as recomendações. Primeiro, tem que ser uma região que fica abaixo dos 31 graus Celsius. Vou passar uma linha aqui
Só como base para nós, né, que o 31 graus Celsius está aqui. Olha lá, vamos destacá-lo aqui, beleza? E ele quer a quantidade de regiões. Então, veja, o meu evento, o número de evento, vai ser aqui no caso 1, 2, 3. Por quê, professor? Hoje, é porque, no meu caso, a necessidade, o que eu quero é que fique abaixo dos 31. Se liga? Então, eu tenho 3 situações aí já, tá bom? Então, olha lá, ó, bonitinho, que seria residencial suburbano, residencial urbano ou rural, tá? Aí, eu já identifiquei, então, que são 3. Vamos marcar lá. Beleza. São 3 possibilidades que ele vai escolher, né? Ele pode escolher uma das 3 regiões. Agora, quando eu vou falar de probabilidade, eu tenho que comparar, porque a probabilidade ou chance, seja lá o que como você queira tratar, as duas dá certo, vai ser a porcentagem. E porcentagem é quando a gente analisa entre 0 e 1, ou quando a gente analisa as chances de algo acontecer, né? Então agora eu preciso do total, quantas eram as possibilidades desse cara escolher, né, as regiões. E aí um pouquinho de cuidado, quer ver? Quantas regiões ele poderia escolher aqui, né? Quantas regiões tem para ele escolher? Se você fizer esse exercício um pouquinho desapercebido, você poderia pensar assim: tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para ele escolher, verdade? Só que é o seguinte, ele já mora no centro. Olha lá, ó, ele já mora. Então ele vai ter que mudar para uma dessas 4 regiões. Ou seja, ele tem que escolher, né, decidiu mudar por recomendações médicas para uma dessas regiões: rural, comercial, residencial urbano, residencial suburbano. Esses 4 elementos, 4 regiões, são todas as possibilidades que ele pode escolher. Ele mora no centro, o médico falou: ó, você tem que sair do centro. Primeiro passo. Só que é o seguinte, você tem 4 possibilidades. Então esse é o número de espaço amostral. Beleza. Só que dessas 4, você tem que ver qual que fica, né, com a temperatura na ilha de calor lá, tem que ser inferior a 31, beleza? Então a gente tem aqui a probabilidade para esse evento pedido aí pelo exercício de 3 para 4, né? Que daria aí 75% de chance, tá bom? Então, nós temos essa probabilidade para que ele mude aí, né? Para que ele escolha uma região dentro dessas recomendações, tá legal? Então, probabilidade é isso, é você comparar. Vamos só formalizar aqui, comparar o que você quer ou a quantidade, né, que você deseja. Vou colocar assim, é o que eu quero, dividido pela quantidade total de determinada situação. Informalmente, é só fazer isso. Dividir o que eu quero pelo total. Pronto, você já fez o exercício de probabilidade. Vendo? Então, o Enem coloca muitas situações como essa, que a gente só precisa desse conceito mais básico. Agora, vamos aqui para mais uma situação que é bem interessante. Esse daqui, né, lançando aí 2 dados para você passar no Enem, tá bom? Costumo brincar com o pessoal perguntando assim: quando você joga um dado, qual é o número de espaço amostral? 6. Quando você joga 2 dados, a galera tende a falar 12. Mas não, o que acontece quando você faz o lançamento de 2 dados é isso aqui, ó, todos esses pares ordenados. Imagina só, eu tenho o dado que eu vou chamar de dado A e o B. Se o dado A caiu o número 1, o dado B pode cair 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então perceba que isso aqui é uma dica que quando você chegar na prova do Enem, pode ser até qualquer outro vestibular, mas na prova do Enem é o que mais acontece. Você vai chegar lá e vai estar escrito no exercício, no lançamento de 2 dados. Beleza. Se é lançamento de 2 dados, o que você vai fazer? Montar essa tabelinha. Promete para mim agora que você vai fazer isso. Monta essa tabela no qual você vai colocar a numeração dos dados, 1, 2, 3 até 6, e fazer todas as possibilidades dele. Faz rapidinho, não precisa caprichar muito, mas monta essa tabela, tá? Para você ter organizado todas as possibilidades que vão, né, aparecer quando você faz o lançamento de 2 dados. Inclusive, você tem aqui o número de espaço amostral. Perceba que nós temos 6 por 6, ou seja, o número de espaço amostral, quando eu lanço 2 dados, vai ser de 36, tá? Fique esperto com isso, muito esperto. Olha lá, ó, que legal. Bom, vamos lá. O exercício, você vai ver que ele exige isso da gente. A gente precisa dessa tabela, porque senão, se eu ficar caçando, eu vou perder as informações. Ele fala assim, ó: João, Paulo e Antônio
estão jogando dados não viciados, nos quais em cada uma das 6 faces há um número de 1 a 6. Cada um deles jogará 2 dados simultaneamente. José acredita que, após jogar seus dados, os números das faces voltadas para cima darão soma igual a 7. Deixa eu grifar isso então, que o José acha que vai dar 7. Já o Paulo acredita que a sua soma será igual a 4. E o Antônio, ele acredita que a sua soma será igual a 8. Beleza, José 7, Paulo 4 e Antônio 8. A pergunta é, com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar sua respectiva soma? Então, vai lá, o Antônio falou, eu vou jogar 2 dados e vai dar a soma 8. Jogou. O Paulo, vai dar 4. Jogou os 2 dados lá, beleza. Então, perceba que ele coloca nas alternativas lá, né, a sequência, tipo, será que vai ser o Antônio que tem maior probabilidade, já que a sua soma é a maior de todas as escolhidas? Será que isso depende do valor que ele fala a soma? Né? Será que o José e o Antônio, já que há 6 possibilidades, tanto para a escolha do José, quanto também para a escolha do Antônio, e há, no caso, apenas 4 para o Paulo? Enfim, a gente vai ter que calcular e ver as probabilidades desses caras, né? Não tem erro. Bom, vamos calcular uma por uma e depois a gente volta nas alternativas lendo, né? Porque eu vou ter que saber de qualquer jeito qual que é, né? Quem tem a maior. Então, para começar, veja como é um exercício muito fácil. Quando a gente fala lá do José, ele falou que a soma tinha que dar 7. Se eu tenho essa tabelinha, vou até colocar aqui, o José falou 7. Beleza? E aí eu vou olhar para a tabelinha, eu tenho todas as possibilidades. Olha o quanto isso aqui ajuda, cara. Olha que dica sensacional. Então eu vou pegar lá, quando que a soma dá 7 aqui? Veja, aqui, 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 aqui e aqui. Nós temos soma 7 e nenhuma outra posição. Pode ver, não tem mais a possibilidade de dar 7. Só nessa diagonal aqui, ó. Não é verdade? E geralmente acontece isso. Geralmente você acha 1, ele tende a seguir uma diagonalzinha assim com os valores com aquela característica. Quer ver? Ó, o Paulo falou que a soma ia dar 4. Né? Então vamos ver, onde pode dar 4 aqui? Aqui, né? 3 mais 1, 2 mais 2 e 1 mais 3. Professor, mas 1 mais 3 e 3 mais 1 não é a mesma coisa? Não. Aqui faz uma diferença, pois esse aqui é o dado B, esse aqui é o dado A. Então, o dado B deu 1 e o A deu 3. Aqui o B deu 3 e o A deu 1. Então, são contagens diferentes, tá bom? São situações diferentes. Então, o Paulo ele tem 3 possibilidades apenas de acertar. Já o Antônio, ele falou que ia dar 8, né? Então, vamos lá ver quais são as possibilidades de dar 8 aqui. Bom, 6 mais 2, 5 mais 3, 4 mais 4, 3 mais 5 e 2 mais 6. Beleza. Pode ver aquele lance da diagonalzinha que eu falei para você, né? Então, aqui, cara, eu já percebi o seguinte. A probabilidade do José, agora eu vou colocar assim, ó, probabilidade, o evento no meu caso chama José, então eu vou trocar aquele E de evento por um J, criatividade, né? Então, a probabilidade do José acertar, né, nos lançamentos dele vai ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6 em 36. Essas são as chances do cara, 6 em 36 do José. O Paulo, ele tem 3 possibilidades apenas, porque não se refere à quantidade que ele falou que vai dar a soma, né? Então, depende da tabelinha. Olha lá, ó, a probabilidade do Paulo vai ser de 3 em 36, já é menor. Lógico que na hora da prova não precisa de tanta frescura, né? Essa partezinha é para te mostrar o que eu estou calculando, sim. Mas na hora da prova você já percebeu que tem mais J ali, né? Do que A e do que P. Você já sabe quem vai ser o cara que tem mais chance. Mas, vamos lá. O Antônio, ele falou que ia dar a soma 8, né? E aí, para dar a soma 8, a probabilidade do Antônio vai ser igual. Vamos ver quantos tem. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, a probabilidade dele vai ser de 5 para 36. Olha que gostosinho esse exercício, né? Então, quando aparecer o lançamento de 2 dados, já vai nessa tabelinha aí, já era, tá? Já pega de jeito o exercício. Porque agora, olha lá, ó, na letra D, ó, José vai ser o cara que tem mais chance de acertar, porque ele tem 6 possibilidades para formar sua soma. 5 para formar a soma do Antônio, né? E depois 3 para formar do Paulo. Então, a alternativa certa é a D. Olha lá, foi o que a gente calculou, tá vendo? 6 para o José, 5 para o Antônio e 3 para o Paulo. Coisa linda, hein? Coisa linda. Exercício de probabilidade. Esse conceito básico de probabilidade é fácil. O que pega às vezes é a interpretaçãozinha ou alguma situação que a gente não viu ainda, tá? Então não se assuste.
porque é mais carregado a interpretação do que o cálculo em si. Então tem que ficar muito esperto. Bom, e olha esse exemplo agora, que é um extra, tá? Para que, inclusive, eu vou falar para você que é um dos exercícios que faz muita diferença, né? Um dos faz diferença para quem quer passar em medicina, tá? Clássico, exercício que geralmente o cara que quer passar em medicina ele tem que acertar, porque a maioria perde, a maioria erra esse tipo de exercício por não lembrar de um detalhe do cálculo de probabilidade. Então, anota isso que eu vou falar agora para você, que vai servir como uma regrinha, mas vai ajudar muito para você interpretar as situações de probabilidade daqui para frente. Bom, funciona assim, ó. Toda vez que você estiver calculando a probabilidade de um evento e você analisar com ou a probabilidade de outro evento, esse ou, né, você precisa analisar primeiro se não tem alguma relação de interseção entre os conjuntos ou entre as contagens. Como assim, professor? Vamos dar um exemplo. O evento A, vamos supor que eu fale para você assim, ó, eu vou jogar um baralho aqui, umas cartas, e aí eu vou tirar uma cartinha aqui do baralho. Essa carta, ela pode ser uma carta de copas ou uma carta de 10, né? Um dos 4 10. Tá? Um 10 de copas. Perceba que carta de copas, que são os coraçõezinhos lá no baralho, né? Todas as cartas de copas incluem o 10. E os 4 10, né? São 13 cartas de copa e 4 10. Eu também tenho 10 de copa. Ele entra nos dois conjuntos. Se eu colocasse todas as cartas de coraçãozinho aqui, eu colocaria o Ás, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, 10... Aí é dama, valete e reis, né? Então, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E se eu colocasse todas as cartas 10 aqui, nós teríamos o 10 de copas, o 10 de paus. Era para ser um marvinho aqui, mas beleza, tá aí. O 10 de espada e o 10 de ouro. Nossa, que desenho maravilhoso. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar para você é que nós temos aqui em comum o 10 de copas com o 10 de copas que está sendo contado lá. Isso aqui é uma interseção entre os dois conjuntos, tá bom? Interseção é quando tem um elemento nos dois conjuntos ali. Agora, voltando aqui para o que interessa, quando eu quero calcular a probabilidade e eu uso o ou, se tiver interseção, eu preciso calcular a probabilidade do A mais a probabilidade do B e tirar a probabilidade do A com B. Tira, subtrai. Por que, professor, subtrai? Porque senão você vai contar duas vezes. Lembra do 10 de copas? Você acaba contando ele duas vezes. Então você tira uma vez e dá certinho. E se não tiver interseção, professor? Lindo, se não tiver interseção, isso aqui vai ser zero. Quando que não tem interseção, professor? Eu vou pegar um baralho, pode ser uma carta de copas ou de paus. Não tem uma carta que é de copa e paus ao mesmo tempo. Não existe isso. Então, a interseção seria zero. Então, eu preciso tomar um pouquinho de cuidado. Se existe ou não essa interseção. Se existir, eu tenho que tirar ela, porque o ou dá essa ideia de soma de probabilidade. Agora, se eu for calcular uma probabilidade no meio do exercício lá, e eu percebi que a essência é um E, indicando, não é qualquer E, tá? Indicando uma sucessão de acontecimentos, tá? Então, aconteceu um e depois o outro. Então, quando acontecer essa sucessão, presta atenção, você vai usar o E para indicar que é uma sucessão. É um logo após o outro. Um evento logo após o outro. Quando isso acontecer, você pode multiplicar os dois, tá? Direto. Então, vamos para o exemplo que eu acho que é mais fácil para a gente identificar como que funciona essa dica aqui. Então, olha como é um exercício um pouquinho mais elaborado. Ele começa assim, ó. Um morador da região metropolitana, ele tem 50% de probabilidade de atrasar-se para o trabalho quando chove na região. Caso não chova, sua probabilidade de atraso é de 25%. Para um determinado dia, o serviço o serviço de meteorologia estima que em 30% a probabilidade de ocorrência de chuva nessa região. E olha a perguntinha, qual a probabilidade desse morador se atrasar para o serviço no dia para o qual foi dada a estimativa de chuva?
Ei, lasqueira, hein? Ah, professor, e agora? Porque tem 3 valores, falta um ou não, e não tem. Mas vamos analisar bonitinho essa situação, porque agora vem naquele caso, professor, quando que eu acho o espaço amostral? Quando que eu acho? Então é um tipo de exercício que o Enem coloca, no qual nós já temos pronto o espaço amostral e nós já temos pronto também o nosso evento, tá? Então é um tipo de exercício que tem que prestar muita atenção e treinar bastante para não perder. Isso aqui é a dica. Treine esse tipo de exercício para você ver como que faz a diferença. Porque o que pode acontecer? Vamos primeiro coletar os dados? Acho que é mais prático, né? Ó, esse 50% de chance é dele atrasar quando chove na região. Bom, então o que vai acontecer? Eu quero falar de atraso, né, meu? Então eu sei que pode atrasar, eu vou escrever assim, ó, atraso com chuva e ele pode atrasar sem chuva. São as duas coisas que predominam o exercício, tá? Ixi, tem outros exercícios no Enem que é a mesma estruturinha, tá? Tem um que é o piloto de Fórmula 1 para ele ganhar, sabe? Tem 50%, o mesmo exercício, vou mudar a história, quer ver? Ele tem 50% de probabilidade de ganhar quando chove, 25% de ganhar quando não chove, tá? E a chance de chover é 30%. Pronto, é o mesmo exercício, só mudei a história, tá? Então, é muito comum isso aqui que eu vou mostrar para você agora. Então, o primeiro passo para resolver esse tipo de exercício é você separar o que ele quer com chuva, o que ele quer sem chuva. No nosso caso, é o atraso, né? Bom, beleza. Aí a gente vai pensar assim, nós vamos ter duas situações envolvidas na situação. Para ele atrasar com chuva, ele tem que atrasar e chover, beleza? Então, o atraso com chuva é de 50%, certo? E qual que é a chance de chover? Porque eu estou falando com chuva. A chance de chover, 30% de chuva. Veja que o lance dele atrasar, as duas elas não têm uma conexão entre si, se liga? Ele atrasa com chuva, uma não depende da outra. Por isso que uma é 50%, a outra é 25%, porque uma não depende da outra. Agora, veja que quando eu falo que nós temos 30% de chance de chuva, automaticamente nós temos 70% de não chover, tá? Porque não tem aquele meio termo, choveu, não, ou chove ou não chove. Então, nós temos aqui 50% de chance dele atrasar e nós temos, você viu o que eu falei? É o atraso e chove. E para chover, nós temos 30% de chance. A chance já deu em porcentagem para nós. Foi o que eu falei no começo. Probabilidade é a chance. Chance é a porcentagem de algo acontecer. Então, olha que legal a minha interpretação. Pode ser que aconteça um atraso com chuva, ou seja, atrasou e choveu. Olha a fala, olha a minha interpretação. Agora vem outro lance. Ou, nossa, que ênfase bonita. Ou pode ser que aconteça um atraso sem chuva, né? Atrasar e não chover. E aí, quando isso acontece, olha as estimativas que nos foram passadas. Pô, caso não chova, a chance de atrasar é de 25%. Então, olha lá, 25% de atraso para atrasar. Qual que é a chance de não chover? 70%. Então veja que a análise que eu estou fazendo agora, interpretativa da situação, lendo toda essa estrutura, ficaria com os termos e ou muito explícitos. Atrasa e chove. Ou atrasa e não chove. Não tem como acontecer outra situação. Isso aqui é um roteirinho, entenda ele e siga nos outros exercícios desse tipo, que não tem erro, tá? Não tem erro. Todos eles idênticos. Pode mudar a historinha, mas a forma de resolver vai ser a mesma, idêntica, tá bom? Um detalhe do ou que eu usei aqui, que eu vou agora mostrar para você que eu vou simplesmente trocar esse ou por uma continha de mais e o e pela continha de vezes. Só que, professor, quando for o ou, não tem que tirar a interseção que você comentou lá? Sim, tem que tirar a interseção, mas veja que não tem uma interseção de chuva e atraso, tá ligado? Tipo, uma coisa que vai chover e atrasar. Não tem interseção entre esses dois conjuntos. Eles são disjuntos, eles não têm interseção, não tem elemento comum. Bom, então eu não preciso me preocupar em tirar a interseção deles, por isso que eu vou só somar e ficar tranquilo para esse tipo de exercício, tá bom? Então nós vamos só brincar agora de fazer continha. Eu vou fazer 50 sobre 100. Detalhe, na hora da prova não precisa perder tanto tempo, tá? Já vai mais direitinho lá, ó, tá? Já vai colocando direto as continhas, beleza? Então agora a gente pode brincar
de simplificar. No caso aqui, eu vou fazer assim, ó, vou simplificar um zero aqui com esse zero e um zero com um zero, tá? Para não me perder nessa quantidade de zeros, eu vou multiplicar, ó, 100 vezes 10, lembra? Multiplicação, multiplica embaixo, multiplica em cima, beleza? 3 vezes 50, mais, embaixo também vai dar 1000. O professor não poderia ter simplificado esse zero aqui também? Poderia. Aí você ia fazer 10 vezes 10, que ia dar 100. Só que eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado, por quê? Aí os denominadores são diferentes, eu teria que multiplicar por 10 de novo, igualar os denominadores e tal, né? Então, pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Então, só fica esperto aí. Aqui, como eles já estão iguais, né? Eu só vou fazer, então, deixa eu só deixar mais bonitinho, que esse cortinho aqui ele é só do zero, beleza? Não interferiu no 7. Vamos lá. 7 vezes 5, 35, vai 3. 14, 15, 16, 17. Olha lá, 175, beleza? Então, agora, vou manter o denominador, que é 1000, e somar lá em cima, né? Porque eles já estão iguais. Então, aqui vai dar 12, 3, 325 sobre 1000. Como eu bati o olho aqui nas alternativas, eu já vi que está tudo em decimal, né? Então, eu vou simplesmente voltar 3 casinhas, né? 1, 2, 3, que vai dar 0,325, alternativa C. Olha lá, que lindo o exercício. Ele é fácil. Depois que você entende esse roteirinho de resolução, aí fica mais fácil ainda. Se torna, eu vou te dizer para você que é ridículo essa parada, tá? Então, guarda esse roteiro de resolução, tenta aplicar em outras situações como essa, que você vai ver que é sucesso total, tá bom? E é isso que eu tinha para falar para você hoje de probabilidade. Como eu disse, segue a gente aí, se inscreve, deixa o sininho ativado também, porque tem mais por aí, tá bom? Ao longo desse ano, são várias lives que a gente vai fazer, muita novidade no nosso canal, e eu já prometi aqui, estou prometendo de novo para você, eu vou trazer uma live, uma aula, só com os exercícios mais difíceis de probabilidade. A gente vai brincar aí com os exercícios mais tensos. Mas na hora que você pegar o esqueminha dele, você fala assim, poxa, não é tão complicado assim não, e eu sei que tem gente que perde porque não assistiu a aula do professor. Você vai perder a questão porque não assistiu a aula. Ó, tô podendo, hein? Então é o seguinte, né? Fechando nossa aula de hoje, né? Gostaria de agradecer para quem está assistindo ao vivo aí e quem está assistindo gravado também, né? Muito obrigado por nos prestigiar. E não se esqueça de se inscrever no nosso workshop, beleza? Você aprovado em medicina numa das 33 mais do Enem, onde a gente vai mostrar as práticas de estudo para você, que vai fazer muita diferença. Então, entra lá, se inscreve, né? Deixa o seu nome, seu e-mail. Depois que você se inscrever, não esqueça de entrar também no grupo do WhatsApp, beleza? Bom, não perde tempo não. Já clica aí na descrição e garanta a sua vaga, beleza? Então, é isso que eu tinha para hoje, para a gente falar. Espero que as aulas esteja ajudando bastante você aí, tá bom? E é isso. A gente se vê então agora no nosso workshop, tá bom? A gente vai se ver dia 9, beleza? Te vejo lá. Muito obrigado mais uma vez. Tchau, tchau. Até mais.